né, que a gente tem como um tema aí, que é conhecendo a realidade da cena underground cristã, correto? E hoje a gente tem o prazer de estar aqui com o criador, produtor do evento Metanoia Fest, né, que vai ser agora em maio, lá no Espírito Santo, e a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, né? Então, seja bem-vindo, Fábio, que Deus continue abençoando sua vida, seus projetos, né? E então conta um pouco, Fábio, sobre o seu contato com o underground cristão. Você sempre foi crente ou não? Como se deu esse contato com a cultura underground? Então, eu me converti na adolescência, e, assim, e desde sempre eu tive contato, né, com a música mais alternativa, até o momento que eu comecei a me envolver com banda, eu tive várias bandas, no Trino, eu ainda toco, né, hoje eu toco cura. E em 2000, nós começamos a fazer o Metanoia Fest, foi o primeiro que nós fizemos, foi em 2000. E de 2000 para cá já são 26 anos, né, fazendo Metanoia, e passou por várias fases, passou por vários momentos que no decorrer do nosso papo aqui eu vou comentando sobre cada fase. Mas, assim, enfim, o contato com a música alternativa, com a cena underground, eu tenho desde sempre, né, desde de garoto mesmo. E vi vários momentos, vi várias fases, e elas ainda vão acontecendo. Sim, legal, legal. E assim, nesse caso, você já era cristão ou não? Ou você conheceu assim a questão da cena cristã? Você já conhecia? Não, eu já era. Eu já era cristão já. Como eu te falei, eu me converti na adolescência, né, com meus 14 anos. Assim, vim de uma família católica, de tradição católica, né? Mas esse contato com a cena underground cristão eu já tive da minha adolescência para cá, né? Quando eu comecei a frequentar a igreja evangélica, né? E conheci o evangelho de uma maneira diferente do que eu conhecia, dentro da tradição que eu conhecia. E, e aí comecei a conhecer as bandas, né? Comecei a perceber que já existiam pessoas que já produziam alguma coisa, né, nesse sentido. Foi quando eu tive pela primeira vez contato acho que como quase todo mundo da minha geração, né, com o Striper, né, lá na década de 80, a gente ficou sabendo que uma banda que chamava Striper e tal. Isso eu estou falando de coisa de 40 anos, né? E de lá para cá, as coisas foram acontecendo, várias bandas, vários estilos, vários segmentos, e nós chegamos hoje onde nós estamos. Que bênção. Poxa, uma estrada longa, né? Tipo, de experiências, isso é legal. É aí que eu me lembro, né, que eu já estou como diz você, né, com a estrada longa já, né, já não sou mais nenhum menino, né. Eu tô entrando aí, né, no meio, né, um ano passado, não de conhecer a cena underground ou a questão da música cristã, mas esse contato com eventos e tal, eu tô tendo essa experiência, né, do ano passado para cá, com a ideia de trazer o Heaven Metal Fest aqui para minha cidade, né, que é a cidade de Rio Bonito. Então a gente está vendo as estratégias do que precisa, toda a logística, as questões, né? E pedindo direção a Deus. Mas aí Deus colocou no meu coração esse desejo de abrir espaço aqui para se comunicar com o cenário, com outros eventos, né? Com bandas e tal. Então, daí surgiram as lives, né? A gente já teve uma galera participando aqui, do Arena, Ultimato Underground, a banda Serafins, No More Death, né? Então, é uma forma da gente também se unir, né? E estar ali interagindo um com os outros, né? Isso é legal. E deixa eu te fazer uma pergunta sobre essa questão do contato com a igreja, né? Você teve a sua experiência e tal, de conversão pessoal. Então, tipo assim, para você não teve nenhum problema, tipo, com relação de talvez chocar, olha, de terem esse cenário de ser roqueiro, metaleiro e cristão ao mesmo tempo? Ou para vocês isso nunca foi uma questão? Então, eu era de uma denominação muito tradicional, muito conservadora, né,
Claro que existe uma barreira, né? Existe uma barreira cultural nesse sentido. Claro que existem comunidades de fé que são mais abertas para esse tipo de coisa. Então, eu tive que me reunir, eu tive que congregar no local com abertura para isso, né? Então, por exemplo, eu congrego uma comunidade de fé que a liderança é aberta para isso. Não que seja uma igreja underground, mas é uma igreja que é aberta, porque entende aí a multiforme graça de Deus, né? Multiforme maneira, né, de Deus trabalhar. Então, assim, claro que se você tiver uma comunidade mais tradicional, mais fechada para esse tipo de coisa, é bem possível que você tenha problemas, como eu já tive, né? Uma parte da liderança me apoiava, por saber, né, que é um trabalho evangelístico, que tem um cunho missional, mas existe também aquela parte mais fechada para esse tipo de coisa. Então, assim, você querer forçar uma situação não dá muito certo. Você tem que estar com aquelas pessoas que têm a mesma visão, que entendem essa visão de evangelismo, de alcance de vidas, que o propósito é esse, e fazer o seu trabalho, né? Hoje, assim, repito, eu estou numa comunidade de fé que não é uma igreja underground, não é uma igreja alternativa, mas é uma igreja que entende, que abraça, que apoia. Hoje, no Metanoia, eles vão estar lá orando, vão estar lá intercedendo, vão lá dando toda a ajuda possível, né? Mas não adianta você querer pegar aquela irmãzinha de 60, 70, 80 anos e querer que ela é uma outra realidade, é uma outra cultura, é uma outra história, mas eles entendem que aquilo ali é a obra de Deus, é missional, e eles apoiam. Você só não pode querer que ela entre na roda, no broche e curta aquilo, porque não é a realidade dela, não é uma questão cultural dela, essa pessoa, né? Com certeza. Essa é uma questão, tipo assim, eu não sei, né, se eu não tenho um contato, assim, de amigos da cena de outros lugares. Tem uma galera no Instagram, no Face e tal, né, então não tem como saber a realidade, né. Você acha, assim, que isso é mais local, não local não, né, do país, do nosso Brasil, ou isso, você já ouviu alguma coisa disso, ser também esse tipo de preconceito com a música do rock cristão, do metal cristão? Você acha que é uma realidade também em outros lugares ou não? Ou nunca houve? Não chegou a Com surgir? certeza. Com certeza esse tipo de discussão existe. Por exemplo, para nós que já estamos há muitos anos nisso, né? Eu já toco, nem sei, há mais de 30 anos, nem sei calcular, não. Só essa banda que eu tenho, a Fúrica, já vai para 20 anos. E com eu e o mesmo cara cantando, quer dizer, o núcleo ali, a formação central ali é a mesma, eu e o Bruno. Então, só com essa banda, o Fúrica já tem 20 anos. Então, assim, a gente já viu muita coisa, já passou por muita coisa. Então, tem certas discussões que a gente até acha que não existem mais. Mas elas existem ainda. Ah, mas isso é de Deus, isso não é e tal. Mas, assim, eu procuro ter paciência, porque para nós, que é uma coisa que já está batida, que já está mais do que conversada, para algumas pessoas não. Então, as coisas chegam para as pessoas em tempo diferente também. Às vezes para você que não é novidade, mas o cara que está lá no outro lado do país, ele é aquela novidade, então ele tem uma forma de encarar. O que acontece? Você convive muito tempo com isso, com essa questão, e você não tem muita paciência para responder mais a certas coisas, que você é um assunto que já passou. Mas para aquele irmãozinho que não tem contato, que não sabe como é, que é uma experiência nova para ele vai fazer questionamentos que você fez há 15, 20 anos. Então, existe ainda. Às vezes você para e pensa, poxa, ainda tem gente que questiona isso, que pergunta isso, que pensa isso. Ah, o rock não é de Deus, esse tipo de coisa. Às vezes a gente se assusta porque tem gente que tem essa dúvida ainda, que questiona, e alguns inclusive são contra, né? São contra esse tipo de coisa. Esse tipo de, não curte, não gosta e é contra, e não dá abertura. Claro que existe, sim. E eu vejo também, né, que é uma questão que não só da igreja. Eu acho que a questão da música, o gênero, né, há ainda essa discussão se deveria existir ou não, né? Será que a fé é compatível com o rock e tal, né? Então existe essa questão
de vez em quando aí eu esbarro num feed ou um vídeo, né? Sim. Então, eu acho que não é só uma questão espiritual, de, eu tenho a fé e curto, não. Acho a questão acho que também tem um preconceito com a musicalidade, né? De não ser possível ter, né, juntar isso, o que eu acho normal, a música para expressar o que crê, né? O que pensa, ou situações É, sociais, espirituais. Então, se a minha realidade é Cristo, a minha realidade é tal, eu vou comunicá-la através da minha arte. Você acha que exatamente. ou quer acrescentar alguma Exatamente. coisa? Eu estava conversando esse final de semana que passou agora com a minha esposa, até falei para ela assim, você ainda gosta disso? Ela me perguntou, estou com 55 anos, né? E eu falei assim, olha, eu ainda gosto, eu ainda gosto do movimento, eu gosto da cena, eu gosto do palco, eu gosto do underground, eu ainda gosto. Eu gosto das válvulas, comecei a falar assim, eu gosto da válvula do amplificador esquentando e a distorção e o suor pingando, eu ainda gosto disso, eu ainda curto isso. Só que hoje, quando eu falei, né, no início do nosso papo que a gente chega lá e eu vou começar agora, só que hoje, o que acontece? O metanoia, durante um bom tempo, eu já falei isso em outras, né, em outras declarações, em outros momentos, o metanoia, ele foi crescendo, ele começou em 2000, ele foi crescendo, ele foi ganhando repercussão, uma outra proporção, e chegou uma hora que tinha virado muito espetáculo. Assim, tocaram bandas, assim, como P.O.D., tocou Nárnia, tocou Fabian Evans, banda do Canadá, banda do México, banda da Europa. A coisa ela começou a ganhar uma proporção que virou muito espetáculo, né? Virou uma coisa do artista. E assim, eu dei uma viradinha de chave que eu comecei a sentir falta de reino. Eu comecei a sentir falta de pregação da palavra. Sim. E a gente meio que deu uma mudada na conotação do evento, né? Hoje o metanoia ele tem uma conotação muito mais evangelística, muito mais de cunho missional do que uma certa época, que tinha virado show, espetáculo. Tanto que a gente não cobra nem entrada, né? É um alimento. E assim, ele meio que ele deu uma diminuída naquela questão de produção que tinha, são grande, palco grande e tal, deu uma diminuição nisso, a ponto de, no ano passado, nós fazíamos embaixo de um viaduto ao lado da rodoviária, bem underground mesmo, fizemos uma ceia lá embaixo, não sei se você acompanhou os vídeos, né, se você viu. E assim, como o movimento ele deu uma queda depois da pandemia, a gente meio que começou tudo de novo, mas já com essa nova visão, de alcançar o máximo de pessoas que a gente puder, aquela coisa de lançar a rede mesmo, lançar a rede que foi o que Cristo falou, né, à beira do Mar da Galileia, né, com os discípulos, né, eu falei de vocês pescadores de homens. Então hoje, o nosso propósito, o nosso coração arde por resgate de vidas, por ganhar vidas. Então o festival, assim, ele tá, claro que tem a questão do show, das bandas que se apresentam, rola aquilo, tem muita gente que vai mesmo, mas a gente tem tentado, assim, priorizar aquilo que foi aquilo que Deus nos chamou para isso, sabe? Então, é um festival muito cultural, um festival do Brasil inteiro, de fora do Brasil. Esse ano agora, banda de 5 países, né, da América Latina, isso que é metanoia América Latina, só que a gente valoriza muito a comunhão agora, a gente quer estar junto, a gente quer ter comunhão com os irmãos, e a gente quer levar a palavra por meio dessa comunhão. Então, assim, o que deu uma mudada no festival nos últimos 3 anos, né, 2024, quando retornou, 2025 e agora 2026, foi exatamente isso. Poxa, bacana isso, né? Porque a tendência hoje em dia, né, é ir ao contrário, assim, às vezes pela questão da facilidade de expandir as coisas, né, a gente às vezes escuta, né, pessoas que se perderam no meio do caminho por querer alcançar tudo, no caso, né, como o Metanol já teve essa experiência, talvez poderia ir por um caminho que não seria legal para a questão do reino, por exemplo, talvez se tornar um evento apenas midiático, né, e toda essa questão, né,
Não que eu sou contra eventos grandes, jamais, mas no Não. caso, essa questão é bem interessante, porque é raro de se ver a tendência, quanto maior for, mais distante a palavra fica, a questão do evangelismo, né? Infelizmente, é uma realidade. Né? Então, assim, para ter feito esse caminho, de volta, é bem interessante, assim, sabe? Eu não sabia disso. Você não sabia? Não, tipo, o evento já tinha chego, né, a esse nível de... Não, chegou sim. Houve edições que nós botamos 3.000, 4.000 pessoas, né? Lá, as edições, por exemplo, entre 2004 e 2007 foram edições bem grandes, né? E veio mantendo, né? Só que o que aconteceu? Eu passei por uma situação, né? Em outro momento eu dou um testemunho mais específico sobre isso. Eu passei numa situação na minha vida que Deus me jogou no deserto, né? E quando você está no deserto, você só tem areia e sol, né? Você não tem água. Então, eu dei uma viradinha de chave na minha vida a esse respeito, porque eu já não pensava nem mais em voltar com o festival. Quando me procuraram, fizeram a proposta para eu voltar com o festival, uma das condições que eu coloquei foi essa: eu só volto se for um caráter 100% evangelístico, para fazer sentido, porque a gente meio que se perde, né? Você usou uma expressão que foi muitos ficam pelo caminho. E eu conheci muita gente durante esses anos que ficaram pelo caminho. De certa forma, meu coração se entristece com isso. Mas muitos ficaram pelo caminho, muitos abandonaram a fé, muitos já não andam mais conosco. Então, isso nos entristece. E hoje, a gente meio que começou, né, com quem permaneceu, com quem existiu, nós continuamos, mas com mais maturidade, com mais vivência também, né? E com muito mais responsabilidade com a palavra de Deus. Porque nós éramos tão jovens, né? Como diz a música lá do. Nós éramos tão jovens e a gente fez as coisas muito na empolgação. A empolgação, ela é legal, ela é bacana, ela é boa, ela te motiva. Mas o nosso coração nunca pode, jamais, em hipótese nenhuma, deixar de arder pelo Evangelho. E por isso que eu falei que chegou um certo momento que virou muito show, muito espetáculo, muito produção. Não que Deus não tenha usado, que não tenha alcançado pessoas assim, mas o nosso coração arde mais quando a gente prioriza a comunhão, quando a gente prioriza a palavra, quando a gente prioriza o evangelismo. Hoje o nosso coração arde mais, por isso é o que nos satisfaz. Eu não quero mais passar pela experiência de ver tanta gente que só foi pela empolgação e meio que se perdeu, ficou pelo caminho. Isso a gente não quer mais. Não que não vá acontecer, mas a gente quer fazer o máximo para que não aconteça mais. Sim, isso é interessante. Rafa, quer falar alguma coisa, comentar, perguntar? Eu tenho uma pergunta, aqui, mas eu vou deixar ela para quando a gente estiver falando mais sobre dentro dos eventos, né? Que vai tocar esse assunto. Uhum, tá. Então, Fábio, tipo assim, essa experiência assim, uma atitude bem diferente, assim, sabe? E eu acredito que Deus ele vai usar, vai continuar usando, né? Porque, olha, eu vou te falar, virou moda falar de Jesus aí, né, nas redes sociais e tal, mas eu vou te falar, por mais que o nosso Brasil, ele seja um Brasil religioso, não estou dizendo especificamente evangélico, mas religioso, né, as suas raízes e tal, as crenças, né, então é um povo muito dado a crer, né, embora haja gente que não creia, né, mas essa questão do evangelística se perdeu bastante, né? Eu conheci a cena, cara, eu era bem nova, tipo, sei lá, tinha uns 15 anos, tudo, né? Tem 15 anos atrás, na verdade, eu tô com 30, e eu peguei um pouco dessa questão ali, dessa pegada bem de evangelização e tal, né? E hoje eu vejo que não tá mais tão assim,
né? E o que acontece é que há lugares que a mensagem ainda não foi falada, tá? A gente, por exemplo, tem lugares no nosso Rio de Janeiro que eu não conhecia, que é underground, que não era cristão nada, e eu vi que, tipo, há pessoas sedentas, sabe? Então, a nossa tendência é olhar para onde já está fluindo, né? Onde já está pipocando de gente, e não olhar para lugares onde realmente precisa, né? O underground, talvez você possa falar mais sobre isso, mas ele às vezes cansa, né? Você às vezes vai ter que colocar a mão na massa, vai ter que correr bem atrás, tipo assim, mesmo. Como que lida com isso, assim, às vezes, você já passou por esse momento de bater esse cansaço? Você trabalha, tem banda, trabalhou como promotor de eventos, criador, então bastante experiência. Então, acredito que tenha tido bastante lutas nisso também, mas bênçãos também, com certeza, né? Ah, sim. O áudio deu uma falhadinha, mas eu acho que eu entendi assim. Você fala sobre as lutas, né, da cena underground, de estar fazendo, de estar produzindo, de estar... O que acontece? Vamos lá. Eu fiz parte da cena, principalmente da minha cidade, né, durante muitos anos, e todo mundo sabia que eu era cristão e tal, só que teve uma época que a gente ficou tão inserido na cena que nós tocávamos com todas as bandas, né, bandas cristãs e bandas não cristãs e tal, e a gente tinha uma postura meio que assim, nós somos cristãos, mas a banda é uma banda como outra qualquer. A gente tinha esse discurso. Chegou uma época que a gente começou esse discurso, por quê? A gente ficava bem com todo mundo e tal. Inclusive, a maior parte da banda, né, da banda que eu toco, a maior parte do público não era cristão, do público que seguia, né? E foi uma época assim muito frutífera da cena hardcore, metal e tal. Aqui foi bem enchido, foi uma cena bem viva. Só que depois que a gente deu essa viradinha de chave, que eu mencionei aqui, que eu contei, né, a gente começou a se posicionar muito com relação à nossa fé. Né? A gente começou a se posicionar muito mesmo. E o engraçado foi o seguinte, quando a gente começou a se posicionar de forma mais empática, né, mais incisiva, as pessoas começaram, os produtores aqui, que a gente tinha muito relacionamento, chegaram para mim e falaram assim, cara, vocês vão perder público. Vocês vão perder público porque vocês estão falando de maneira muito aberta, né, em show e tal. E eu falei, cara, então deixa perder público. E alguns, né, poxa, não prega não, né, não prega no show não. Eu falei, cara, se eu sentir de Deus, se o Espírito Santo me incomodar, eu vou pregar. E, na verdade, a gente começou a ir com os dois pés na porta mesmo. A gente começou a se posicionar muito com relação à nossa fé. Isso aí fechou porta, sim. Não vou negar para você que as bandas já não chamam tanto mais e tal. Algumas não querem se misturar porque acham que queima o filme. Pô, os caras são crentes. Não, a gente é crente mesmo, velho. Não tem nem que é crente. Se antes a gente falava que era uma banda, um outro qualquer, e a gente era cristão e tal, meio que para ficar bem ali com todo mundo e tal, hoje não é crente, é sim. Você vai transformar o povo no culto? Vamos sim. Porque teve um cara de uma aqui que falou, cara, eles estão transformando o show num culto. Eu falei, sim. Se for o caso, a gente transforma assim, cara, a gente não liga mais isso. Por quê? O que acontece? O evangelho, às vezes você fica muito cheio de dedos, mas eu não vejo Jesus com tanto dedo assim para falar sobre pecado, para falar sobre transformação, para falar sobre mudança de vida, para falar sobre carregar a cruz. Carrega a sua cruz. Você quer vir após mim? Pega a sua cruz, venha. Então, você não parece que existe assim, um excesso de cuidados para falar sobre isso. E o que a gente vive hoje? A gente vive hoje a seguinte situação: a graça barata. Venha como estás e continue como estás. Não é desse jeito que funciona. Se não houver transformação, que graça é essa? A graça sem transformação, ela não vale nada. Se a graça
né, do Evangelho, não causar uma transformação na vida da pessoa, sentir vontade de ter uma vida de santidade, de ter uma vida na presença do Senhor, essa graça não vale nada. E é o que eu via muito. Eu sou punk, eu sou metal, eu sou isso. Olha, você é cristão, você é servo do Senhor. E o servo do Senhor, ele precisa fazer diferença, ele precisa ter vida transformada. Como eu, durante muitos anos, não tive. E não é exemplo para ninguém. Então, ou é 8 ou 80, meu irmão. Não tem. O evangelho ele é radical. É por isso que ele não é bem quisto. Porque nós éramos bem quistos até onde a gente era gente boa com todo mundo. Evitava falar certas coisas, hoje não. Hoje, se tiver que denunciar o que a Bíblia denuncia, um pecado, como estar longe da presença de Deus, a gente fala. Claro que isso fechou portas, é lógico que isso fechou. Aí eu estou falando de mim, da minha banda. Né? Não, cara, você tem que andar junto com os caras. Tá, eu ando junto com os caras, eu sento com eles, mas o meu padrão não muda. O meu padrão moral, ele não muda. E o cara vai perceber de um jeito ou de outro. E se me perguntar, eu vou falar. E aí, uma frase que eu uso muito, né, até com os caras, né, que tocam, eu falo, cara, eu aceito todos. Eu não aceito tudo. E hoje, o que aconteceu? Você, para estar num contexto alternativo para essa galera, você começa a aceitar todo mundo, isso aí você tem que fazer mesmo, mas você começa a aceitar o padrão dele, tudo. Isso não rola mais. Porque eu vou te falar uma coisa. Eu creio, e até essa urgência de fazer o metanoia no molde que é hoje, eu vou te falar uma coisa que muita gente às vezes se poupa de falar e não pode deixar de ser falado. Jesus está voltando. Não dá para brincar mais. Jesus está voltando. E os caras estão brincando de show, de banda, de sei lá o quê. Não dá mais. Não dá. Para mim não dá. Para o metanoia não dá mais. Então, é isso. Então, assim, muita gente que talvez até tivesse simpatia pelo evento, não tenha tanto mais porque acha que ficou muito fundamentalista. Não é que ficou muito fundamentalista. A nossa raiz está em Jesus. Talvez hoje nós estejamos mais enraizados na nossa fé. Estejamos mais posicionados. Fecha portas? Com certeza, afasta um assim, mas atrai muitos outros. Atrai muitos outros que vão estar naquele dia, né? Quando todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. E é isso que eu estou falando para você, que às vezes eu tenho falado em show. Aí espanta a galera mesmo. Pronto. Espanta. Mas quando a gente tem postagem também, a gente joga semente. Com certeza, né? E ali com certeza algum fruto dele. Apesar de toda essa batalha, né, toda essa questão aí, né? A palavra por si só, né, ela é viva, né? Ela é a palavra de Deus. Então, quando você prega, lança ali a semente, a Bíblia fala de vários tipos de solo, vários tipos de corações, mas todos eles tiveram contato com a semente. E a palavra de Deus, ela pode, cara, eu tive a oportunidade, né, de ir no show do Jack, que teve aqui no Rio, né, e eu fiquei, assim, impactada com a banda Narnia. Eu vou te falar, eu fiquei impactada. Os caras não ficaram tímidos para orar. Eu estava ali já me sentindo, estava literalmente num culto, sabe? A vibe que eles me passaram foi disso, e eu estava ali, tinha hora que eu estava orando, intercedendo, cantando. Então a banda, ela, né, deve ter perdido muito por isso também, porque, né, mas ali, tipo, não teve medo, orou, falou do nome de Cristo, se eu não me engano, não tenho certeza, fez apelo, oração. Eu fiquei, assim, impactada, sabe? Amém. Todas as 3 bandas, assim, foi uma experiência muito incrível, mas a banda Narnia me impactou nessa pegada aí. Eu saí de lá tão bem, tão em paz, eu falei, Senhor, tomara que as pessoas que estejam aqui tenham sentido também isso, né? Aí foi quando a gente saiu, 2 amigos nossos, que não são cristãos, falou, caramba, que sensação boa, que paz. Eu falei assim, que legal, incrível. E tipo,
Jesus foi falado, cara. Foi algo assim incrível. Me impactou bastante. Assim, eu fiquei bem surpresa, sabe? É isso mesmo, e tem que ser isso mesmo. Eu, assim, eu sempre produzi muito show, sempre toquei muito e tal, né, no passado. Por exemplo, as bandas, vou pegar, assim, alguns exemplos aqui de bandas que são ícones, né, na cena underground brasileira, na cena secular, como costumam dizer. Por exemplo, Ratos de Porão e Crisium. Uma death metal, Ratos de Porão é o punk hardcore, né? Eu perdi as contas de quantas vezes eu toquei com eles e até que eu produzi show deles. Já fiz Rasos Porão várias vezes, já fiz crise algumas vezes. E é o seguinte, eu produzia o show, tocava junto com eles, né? A minha banda tocava e tal, eu tocava. E era um show, era simplesmente um show. Hoje, se eu produzir e tocar junto, e eu falar o que eu tenho para falar, talvez eles nunca mais queiram que eu toque com eles. Entendeu? Então, quer dizer, eu não posso trocar isso, eu não posso trocar o evangelho pelo simples fato de querer estar bem com os caras. Não, não vou falar, porque, peraí, cara, não, o evangelho para mim vale mais. Eu não deixo mais de falar em lugar nenhum. E claro que isso traz, assim, um mal-estar, entendeu? Isso é óbvio. É coisa que ninguém gosta muito bem de falar, mas eu estou falando, causa um mal-estar. Se você for muito explícito, causa um mal-estar. E tem muito cara que é cristão que não gosta de falar muito, que não gosta porque acha que vai criar um problema. Eu não estou preocupado mais com isso. Então, que o problema seja criado, porque eu não estou mais afim. Eu estou afim de viver o evangelho, estou afim de pegar o evangelho. Se não querem colar comigo porque acham que está muito explícito, que está, beleza, cada um tem seu direito. Mas eu não deixo mais de falar do evangelho, né, porque ele é a salvação, né? O evangelho é a salvação para todo aquele que crê. Talvez alguém um dia vai dizer assim, poxa vida, eu queria tanto que alguém tivesse pregado para mim, mas os caras se intimidaram, não falaram, com medo de queimar o filme, com medo de queimar a banda e tal, não falaram. Então, quer dizer, aí eu questiono quando a pessoa começa a ter essa atitude, né? Hoje eu questiono. Eu deixei passar muita coisa que hoje eu não deixo mais, não. Sim, sim. Isso daí, por exemplo, com relação quando você vai montar uma banda, né? Ali, cristã e tudo. Isso aí é um assunto que rola muito, né? Bandas que não deixam que são explícitas que são cristãs, ou que não é. Ou entendo que há bandas que nem todos daquela banda são cristãos, né? Aí pode ter um pouco de dificuldade, mas, por exemplo, eu vejo também um pouco de. Falam que é estratégia, né? Não usar, não falar e tal. Eu penso um pouco diferente, eu vou mais pela linha do seu raciocínio, eu penso exatamente assim, né? E então não é um caminho fácil, mas é um privilégio poder servir a Deus assim, sabe? E ver que o evangelho está chegando a lugares que realmente precisa, né? Então, por exemplo, hoje em dia, com as redes sociais, a gente é muito tentado a entrar no modismo, é muito tentado fazer aquilo que dá engajamento e vai dar números, sabe? Então, tipo assim, são escolhas que a gente vai fazendo ao longo do ministério, ao longo da caminhada, conforme vai amadurecendo também com Cristo, né? Então, sobre essa questão de música, bandas, por exemplo, lógico, por exemplo, eu tenho uma banda, eu e meu marido estamos formando uma, né? A gente tem aqui e tal. Eu não tenho essa pegada de falar explicitamente, sabe? Não tenho problema com isso. Mas sei também que vai ter o preço, né? E eu não tenho problema com isso, mas é lógico que também eu posso falar de outras coisas, mas de uma certa forma vai refletir aquilo que eu acredito, né? Vai dentro do estilo death metal, do black e tal, do black, isso a gente externa muito que passa, né? Porque eu estilo bruto, então a gente vai mesmo passar a falar e eu vejo que muitas bandas estão se dando uma maciada aí, sabe? E chamando de estratégia de evangelismo. Exatamente. Essa marciada aí. Alguém falou alguma coisa? Eu escutei um áudio.
Bom, essa maciada aí essa maciada aí, eu estou nessa maciada, né? Porque o evangelho é direto eu ia falar alguma coisa aqui que tá me fugindo. Eu ia falar. Bom, eu esqueci, fugiu aqui o que eu ia falar, mas enfim, o que eu acho importante é o seguinte: quando a gente voltou, né, em 2024, voltou com o festival, eu voltei com um propósito de unir as pessoas que querem andar junto pelo reino, que têm uma visão de reino e queiram andar junto. Assim, o Metanoia esse ano, né, ele ganhou opa, caiu não, né? Oi, Voltei. voltou. Então, o Metanoia esse ano, ele está ganhando uma identidade muito de unidade, todo mundo querendo estar junto, resgatar, voltar, fazer as coisas da maneira certa. Então, assim, a gente está com muita expectativa de esse ano fazer um movimento que seja capaz de abranger o Brasil inteiro, a América Latina toda. A gente precisa disso, a gente precisa andar de unidade, a gente precisa de andar em unidade com pessoas que queiram isso, sabe, dentro da nossa cena. E assim, como eu costumo dizer, eu sou o mequetrefe, eu sou o menor dos, mas eu tenho sentido que Deus tem colocado em mim a responsabilidade de juntar esse pessoal que se espalhou. Então o Metanoia, ele veio para juntar essa galera toda de Rio, São Paulo, Belo Horizonte, do Nordeste, do Sul, Santa Catarina, do Paraná, que a gente precisa se unir. A gente precisa se unir e ter unidade, né? Ter unidade com responsabilidade para fazer algo acontecer. Eu há pouco tempo, há alguns meses, eu estava vendo aquele filme Jesus Revolution, você assistiu? Que fala do movimento, que fala do movimento hippie lá nos Estados Unidos, né, na década de 60 e tal. Aquele movimento, ele varreu a costa oeste dos Estados Unidos, muita gente se convertendo, muito rico se convertendo. Eu olhei aquilo incendiou meu coração a ponto de eu dizer, cara, por que isso não acontece hoje? Por que a gente não faz isso hoje? Sabe? Então, eu vejo no Metanoia uma esperança de que isso volte a acontecer, de que a gente consiga, a partir do Metanoia desse ano, contagiar todo mundo. Por isso que eu quero todo mundo aqui, que a gente consiga. Cara, a gente não tem nem a grana para pagar a casa ainda, para pagar o som. A gente está fazendo com colaboração, campanha de colaboração. A gente não tem a grana, mas eu tenho certeza que Deus vai honrar. Claro que a gente precisa de todo mundo. Mas a nossa expectativa, o nosso sonho é fazer algo que estremeça a cena. Alguém diga, cara, algo está acontecendo. Algo diferente está acontecendo ali. E o que está acontecendo? É Deus, cara. A galera precisa ver isso com a gente, sabe? Não é só movimento, porque o movimento, ele passa também. Movimento, eu já vi tantos movimentos, tantas épocas aí da cena, mas a palavra, ela permanece. Se a gente fizer um movimento baseado na palavra, firmado na palavra, a gente vai fazer uma revolução, a gente vai fazer algo diferente. Eu acredito nisso. Metanoia desse ano está vindo gente de todo canto. Bandas de vários tipos. A gente vai fazer esse movimento em nome de Jesus. A gente está orando para isso. Eu creio nisso, sabe? Agora precisa a galera ter a visão de reino. Só precisa disso. Isso é bacana. Cara, sobre essa questão do Jesus Revolution, eu já tinha lido, né, um tempo, eu gosto de ler sobre os movimentos, sobre as coisas, né, eu gosto muito de leituras em geral, isso com relação à música, né? Desde que eu me converti, eu ouvi a rock, me converti e conheci essa realidade, né? A primeira igreja que eu fui foi o Ajuntamento das Tribos em São Gonçalo. Uhum. Você acompanhou, conhece o ajuntamento? Aí eu fui, né? Já estava na igreja há uns 2 anos por aí. Aí eu comecei a mergulhar mesmo nesse meio, tipo, buscar as bandas e tal, pesquisar, né? Na época eu não tinha facilidade de Instagram, TikTok, então tinha que baixar música ainda. E
O que me impactou realmente, olha que eu nunca não conhecia assim de ter ido em evento físico, foi o que eu fui em 2011, lá no Ajuntamento das Tribos, tocou a banda Prey, Alchemy of Death, tocou mais outras bandas lá que eu não lembro o nome agora. Eu vou te falar, foi algo, aquela sensação de comunhão ali, eu carrego até hoje. Aí o ano passado eu estive no Ajuntamento novamente, e teve ali o Demo, teve a Banda Alva, teve Sangue Inocente. E quando eu voltei naquele lugar, a mesma sensação, gente. Aí pessoas daqui da minha cidade que foram, que estavam sentindo falta desse underground, desse meio assim, né, da cena aí cristã, cara, quando chegou lá, a gente nem sabia como lidar, que a alegria era tão grande, porque a gente pegou um pouco ainda dessa questão, dessa comunhão, aquele ambiente diferente, é uma coisa que eu não sei explicar, sabe? Eu fiquei muito feliz, assim, sabe? Foi bem bacana e pretendo voltar mais vezes, então eu acho, assim, que o caminho é esse, né? Que o nosso aqui também vá por esse caminho, né? Que Deus nos dê ânimo para poder fazer a diferença e falar de Jesus também aqui no Revas, né? A gente ainda está nesse negócio de planejamento, de logística, né? De local, mas se Deus quiser, no momento certo, Deus já conseguiu me ouvir, gente? Sim, sim. Sim. Então, é isso. Queria falar mais alguma coisa sobre essa questão? Pode falar, fica à vontade, tá? Então, o evento do Metanoia Fest, ele vai buscar bandas de fora também? Buscar banda. Isso, para os eventos. Na verdade, assim, eu não sei se eu uso esse termo buscar banda de fora. As bandas, elas procuram, né? Bandas Na verdade, na verdade, é muita banda querendo tocar, mas assim, não tem espaço para todo mundo. Esse ano já são quase 30 bandas, não tem mais espaço. É muita gente querendo entrar e não tem espaço. Na verdade, elas procuram, né? As bandas da América Latina, né, que a gente esse ano limita a América Latina, na verdade, elas procuraram. Tem algumas querendo entrar que a gente não conseguiu colocar. Caramba! Assim, é porque tem gente que a gente fecha o cast quase um ano antes. Quando fecha uma edição, a gente já começa a fechar o cast do ano seguinte. Aí tem assim, tem uns caras desavisados, né, que faltando 2 meses pro festival, pô, dá para colocar a gente? Eu falei, cara, tá sendo divulgado, quem acompanha vê que esse cast aí já está sendo divulgado há mais de 6 meses. E Sim. terminando esse ano, quase do ano que vem. Aí tem uns caras meio desavisados, assim, que como dá para colocar a gente? Não, mas não é assim, né? Não é simples assim. Isso é real, gente. Olha, a gente nem tem o evento ainda real e tem banda já mandando mensagem pra gente aqui para Ah, participar da live, por exemplo, para pedindo para participar, né? E falando que quando tiver vai estar pra gente. Então, isso assim, a galera vem mesmo, né? Quero tocar e tal. É real isso. então, é legal, é bacana isso. Só que tem que já. Porque o que acontece? Tem muita gente assim, pô, dá para tocar. Não é questão que dá para tocar, cara, é porque a gente caminha junto, entendeu? A gente caminha junto. É uma comunidade mesmo de fé. Então a gente gosta de trocar ideia, a gente pode conhecer. Cara, não vai tocar esse ano, mas pinta lá, troca ideia com a gente, senta com a gente, participa da comunhão com a gente. Porque às vezes o cara aparece, a gente. Ah, eu sou da banda tal, sou do lugar tal. Cara, a gente gosta de caminhar junto, entendeu? A gente gosta de andar junto. Hoje tem internet, então a gente gosta de desenvolver uma comunhão. E senão Sim, fica uma coisa muito mecânica. O cara vem, eu quero tocar, não, é uma coisa assim meio artificial, né? Meio mecânica. sim. Quer perguntar mais alguma coisa? Comentar, Rafa? Tô contigo, amor. Eu escutei. Não. Tá certo. É tipo assim, é engraçado, né, que é a visão que
Você tem, tipo a minha também, daqui para o nosso festival, sabia? É engraçado isso, porque essa sensação, essa questão da comunhão, né? E a ideia da live surgiu justamente por isso, né? Da gente interagir, sabe? Não é assim, tá interagindo para poder depois ter banda para tocar, gente, não. Eu tô abençoando. Assim, sabe o que acontece? Eu fiquei muito empolgada, veio o evento, criei e falei assim, agora para que eu fui inventar isso? Não tem recurso nenhum. Aham. Ai, meu Deus. Aí eu começou a fluir, o pessoal começou a seguir e tal, aí perguntando quando que vai ser, o ano passado, quando que vai ser, passa a data, eu falei, gente, não tem. Aí, o que aconteceu? Aí o ano passado, no final ali, eu falei, cara, eu quero servir de alguma forma. Então, se eu tenho um espaço que eu posso abrir para outras pessoas, eu vou abrir. Como ainda não tenho espaço físico, né, que o nosso futuro evento ele é ligado à Missão Underground, que é a Missão Casa Underground, né, que a gente tem aqui. Então, a gente hoje tem a questão de logística de local. No momento, a gente não tem, mas eu não queria ficar parada, sabe? Aí eu falei assim, cara, eu acho que eu vou começar a me conectar com essa galera, eu vou abrir espaço. E foi assim que aconteceu, né? Então, mesmo que ainda não tenha data, tem expectativa que aconteça, sabe? Então, Amém. tá sendo muito bom e muito legal mesmo, tá? Acho que vocês vão muita bênção, né? Depois a Amém. gente comentando. E a ideia é essa, eu estou aqui, a gente está aqui para servir. É um espaço para servir, para divulgar, né, para a gente. Quando chegar a nossa vez, Deus ele vai fazer da forma que ele quiser, sabe? Ele vai, né, dar os recursos que necessita, né? Como você falou, né? Às vezes tem essa dificuldade de pagar um local e tal. Até pergunto de que dica você poderia dar para mim, né? Eu falo a gente, porque meu marido também está junto comigo nisso, mas ele não aparece muito aqui, não. Ele está na live, Fernando Texas, mas ele me ajuda nos bastidores e tal, ele também é músico. E, tipo assim, qual conselho você daria para gente sobre essa questão de evento, sabe? Eu pergunto mesmo porque eu gostei da sua visão, de verdade mesmo. Conselho sobre produção de evento? Tipo assim, uma dica que você acha que é valiosa para a gente seguir aí. Então, assim, eu já fiz muito evento, né? Muito, 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 só que nos anos anteriores eu fazia eu era produtor mesmo, né? Eu fazia é, é, secular. É, eu lembro que eu fiz alguns festivais assim memoráveis aqui em Vitória, mas eu estou falando de cena secular mesmo, né? Sim. E cristão eu sempre fiz metanoia. O que acontece? A pessoa vai ficando calejada com o evento, vai pegando a manha, né? Então, assim, eu fiz eventos né, com essas bandas que eu citei aqui, Rato de Porão, Crisium, Violator, Dead Fish, Boteco de Rato, fiz muitos festivais. Dead Fish, já fiz mais de 10 vezes Dead Fish. Bem mais de 10 vezes. Então, só que chegou uma hora que eu pensei, o que dizer? Contabilizei, que é aí que eu te falo, essa história toda eu contei aqui. Eu quero fazer para o reino hoje. Hoje eu quero fazer para o reino. Fazia, bilhete, a gente achou que era bom, a gente achou que dava prejuízo. Agora, se você está me perguntando o que você pode fazer para o reino, você pode fazer muita coisa. Só que tem um detalhe. Quando você mexe com banda, quando você mexe com música, coisa complicada de falar, mas tem que ser falada. Você mexe muito com vaidade. Você mexe muito com vaidade. Sabe? Então,
músico é muito vaidoso. Então, o músico ele tem que se converter mesmo. Senão ele vai querer tocar no melhor horário, ele vai querer ser estrela, e ele acaba esquecendo que a estrela é Jesus, cara. Infelizmente é assim. E eu costumo lidar com músico desde sempre. Eu também tenho banda, eu toco em banda, eu sei bem como é que funciona isso aí. Né? Ele tem uma ânsia muito grande de se apresentar, e eu acho que ele deve, sabe que é um talento que Deus deu a ele, mas ele nunca pode esquecer por quem que ele está aí, sabe? Então, quando você show, você lidar muito com vaidade. Você tem que ter maturidade para lidar com isso. Você tem que entender que, às vezes, até aquela vaidade dele é uma questão. Você tem que saber isso, porque com o tempo ele tendo exemplos, ele vendo pessoas que realmente estejam ali pela obra, que tem um relacionamento com você, na verdade, ele vai ser tocado por isso, porque o exemplo ele arrasta, né? O exemplo ele vale mais que 1 milhão de palavras. Agora, fazer evento é uma coisa assim, é um aprendizado. É um aprendizado. Por quê? Porque aí entra a questão técnica de show, a questão espiritual, entra você ter jogo de cintura, fácil. Não é fácil. Conheço alguns produtores aí do Rio, aí, que eu já toquei, na época eu tocava bastante aí, sempre estava indo aí, não é fácil. Esse ajuntamento das tribos que você está falando, quem faz é o Ayrton, né? É o Ayrton do lado do Centro Colaborativo. Ele levou o Puritan aí, em São Gonçalo. Mas não foi o ajuntamento, não. Foi um show que teve lá no ajuntamento. E você vê a dificuldade que é. E ali ele faz com o coração. Ele faz com missão. Então, se você me fala que quer fazer evento com missão, você as coisas certas, querer fazer as coisas bem feitas, que não é fácil, arrumar recursos não é fácil, é tudo muito difícil, sabe? E colocar nos pés do Senhor. E colar com gente que faz e que tem experiência em fazer, para você aprender também. Porque é o que eu estou te falando, eu estou sendo até repetitivo. Não é fácil, é difícil. Você fazer um negócio bem feito. Eu faço metanoia há 26 anos. Metanoia. Eu passo perrengue para cá. Aqui é o metanoia, daqui a exatamente 2 meses, né? Faltam 2 meses. Eu vou dormir muito pouco. Vai ter gente me ligando em cima da hora com problema, porque os imprevistos acontecem. Então não é fácil, não. Eu não sei te dar uma fórmula, não. Eu vou ficar te devendo essa. Eu só sei que é difícil e que se você quer fazer para Deus, começa a orar e começa a fazer com responsabilidade também, sabe? Mas não é fácil. Cola com quem já faz, para servir, porque você tem que querer servir. O que eu mais preciso aqui é gente para me ajudar, o que entendeu? É difícil. É hospedagem, a gente vindo do Brasil inteiro, é som que dá problema, é casa de show, é gente, quer dizer, dá todo tipo de problema, mas quando você coloca em cima da vontade de Deus e você quer fazer com o objetivo de alcançar vidas, Deus te honra, isso aí eu não tenho dúvida, Deus vai te honrar. Amém, meu Deus, muito bom. E tipo assim, essa questão aí da estrutura, né, de evento e tudo, o conselho é muito válido, né, devidamente, né, pela experiência, né, como foi falado, e eu converso muito com o Flávio, do Arena Christian Rock, né, ele está sempre acompanhando a gente aqui, foi o primeiro que fez a live com a gente, né, e ele também, até aconteceu o evento que teve, no ano passado, ele também já estava andando um tempinho ali, sabe? No corre, plantando semente ali, aqui. Aí, o ano passado, teve o acampamento Arena Christian Rock. Foi muito legal, tipo assim, né? Foi uma benção. Então, é uma pessoa também que tem, quando eu estou na dúvida, eu pergunto a ele, né? Assim, uma ajuda, oração também, né? Eu tenho gostado, assim, de me envolver nessas coisas. Particularmente, eu tenho gostado também nesses bastidores, né? Eu estudo música, né? Estou visando aí um vestibular, mas junto com isso, essa parte de idealizar, né? Produção, de imaginar, de aquilo. Veja, eu isso muito bom. Eu não esperava que
Eu ia ter essa questão, sabe? Voltou? Voltou. Ai, gente, a internet aqui é bem complicada, com o tempo assim meio esquisito, né, Rafa? Nossa cidade. É. Então, como eu tava falando, tipo assim, eu tenho feito isso, né? Estipulado com pessoas para dar conselhos e tal, porque meio que eu e agora, como que vou fazer isso e tal, mas Deus vai dando lugares, vai dando sabedoria, né? É. Mas é isso aí. A palavra de Deus fala lá em Josué 2, né? Esforça que eu serei contigo. Então, tudo um esforço, né? Eu, por exemplo, eu saí do interior, estava no interior do estado agora, e eu não conseguiria chegar em casa às 7 horas para fazer essa live. Eu parei no meio do caminho. Eu estou na casa de um amigo meu, eu estou a Então, 1 hora da minha casa mesmo. Parei aqui, na salinha dele aqui, e tô gravando, né? Tô gravando, não, tô fazendo a live com vocês. Então, tudo é muito esforço. E amanhã eu acordo às 3h30 da manhã, que eu vou para o interior de novo. Tudo é muito difícil, sabe? Tudo, nada é tão fácil. Às vezes a pessoa pensa, poxa vida, o cara, assim, os bastidores, o preço que a gente paga, às vezes só a gente sabe. Né? Só a gente sabe. Tem gente que chega lá, vê o que está acontecendo, lindo, maravilhoso, sabe tudo que é o caminho que foi percorrido até ali. Então, tudo tem um preço a ser pago. E quando você se esforça, e Deus honra o seu esforço, Deus honra a sua luta, a sua batalha. E o mais importante é o seguinte: isso não é para gente, sabe? Isso é para ele. Porque às vezes eu fico surpreso, né? Como que um cara que está dormindo 4 horas por noite, como às vezes é minha vida ultimamente, às vezes eu não consigo dormir mais que isso, porque eu chego muito tarde, tenho que sair muito cedo, vou para o interior todo dia, no estado e volto. E Deus tem me dado força, Deus tem me honrado. Tem fisicamente, assim, eu não adoeço, o cansaço bate, mas Deus restaura, sabe? Então, e chega final de semana, eu estou pregando na igreja, e eu estou tocando, e eu não paro, minha vida é uma loucura, minha vida é surreal. Eu acho que eu nunca falei assim, da forma que eu estou falando aqui, eu estou sentindo vontade de falar, minha vida é surreal. Na rua, que é o pessoal do MOCA, do Movimento Cristão Alternativo, eu da escola bíblica na igreja, é uma loucura. Mas Deus honra porque existe um propósito nisso. Então, o que eu quero vocês, como eu vindo aqui, nada é fácil. Ou você quer servir, ou você quer ser servido. Servir que Deus vai te honrar. E servir é muito bom. Servir, a gente tem uma paz no coração, sabe? Eu não estou ali no metanoia para ganhar os loucos, para ser o cara que vê os irmãos servindo uns aos outros e principalmente ver. Então, esse ano eu preciso ver vidas sendo salvas, vidas sendo restauradas. Esse é o nosso objetivo. Sabe por quê? Quando vai passar, o movimento vai passar, mas ele permanece. Então a gente tem que criar, a gente tem que proporcionar. Nossa, a minha geração está passando. Seja consciente disso. Ela tem que ser consciente. Senão vai virar, sabe o quê? Vai virar movimento, vai virar hardcore, vai virar metal, vai virar cena. Isso, o evangelho, ele permanece. Então tudo que a gente faz para ele é por ele. E somente isso. amém. E a bênção, né? A gente fala assim, gente, ó, como diz um amigo, né? Ele não é cristão, ele disse assim, caramba, parando pra pensar, ser cristão é heavy metal pra caramba, né? Porque a parada é sinistra, mas é sinistra e é boa também ao mesmo tempo. Vou te falar, não. É assim, algo surreal, sabe? Igual assim, quando eu proponho fazer alguma coisa pro reino, aí que aparece, né? Parece problema que brota até do. Enfim, coisas igual hoje foi um dia um pouco tumultuado esses últimos dias por causa da questão das chuvas, né? Nossa cidade foi um pouco atingida,
A minha mãe foi atingida também, fisicamente ela está bem, mas ela está tendo um problema de logística de casa, está questão de enchente e tal. Então, eu tive que ajudá-la. Amanhã provavelmente vou ter que ajudá-la, mas eu falei, não, eu vou fazer a live. Compromisso com Deus e também com o outro, que a outra pessoa se programou, né? É claro que imprevisto acontece, mas eu falei assim, eu não vou tem que continuar caminhando apesar das adversidades, né? Sim. Essa constância aí, né? Então, é uma mistura, assim, é uma parada muito louca, cara. Tipo, vida cristã é real, sabe? Às vezes só falta abrir o olho e ver anjo, demônio lutando ali pra gente. É batalha, é real. Não é tipo assim uma historinha, sabe? A gente que vive Fato. assim tem muitas experiências, sabe? Muitas coisas e ver essa dificuldade que realmente existe, mas ver também muita coisa boa, ver pessoas sendo transformadas, ver pessoas sendo tiradas do vício, sabe? Às vezes de coisas, às vezes em quantos eventos tem gente que chega, não tem nem onde dormir, não tem nem o que comer, e ali encontra acolhimento, sabe? Então, tipo assim, a realidade underground, ela faz parte da sociedade. Infelizmente, não é, obviamente, pelo nome, não é midiática. Então, tipo assim, se a gente não for, quem vai? Não é que a gente Exatamente. resolve tudo. A gente não salva ninguém. Mas a responsabilidade de cumprir o I é de todo cristão. Então, se eu que gosto do som, sou apaixonada por música, metal, amo cantar, se eu não for, se você não for, quem vai? Deus vai levantar outros, lógico. Deus não depende de nós, mas e o privilégio de servir? A gente perde, sabe? De poder ter visto aquela alma ali se converter e tal, sabe? E, então, tipo assim, são lutas mais não é mais cor de rosa, não é nada cheio, né, de coisa, mas tem verdade, né? O que eu acho mais lindo na cena assim, underground cristã, tipo assim, que eu vejo, tem problema, tá, gente? Logicamente, mas eu vejo assim, autenticidade. Autenticidade desde as bandas que criam as suas músicas e vejo também os movimentos. Quando eu paro para ler, quando as igrejas que já tiveram, aí tal, do Jesus Revolution, a história, como começou, a verdade, assim, tipo, não é algo aqui que a gente está criando para ganhar um ou outro, não. A gente está passando a realidade. Se a gente tem a realidade do metal, do rock na nossa vida, logicamente que isso vou usar para comunicar a minha fé. Assim como usaria qualquer outra coisa, né? Porque tem a resistência da galera, alguma da galera que não crê, que acha que a gente está aqui fingindo que gosta do negócio para poder ganhar a pessoa para Cristo. Claro que não, né? Como foi contar a sua experiência, gosta realmente do som, a gente não está aqui enfeitando, não, sabe? Eu nem gosto muito dessas coisas, porque eu acho muito hipócrita, sabe? Fingir que gosta daquilo só para poder ganhar a pessoa. Eu acho isso bizarro. Não é da minha cabeça. Então, por exemplo, se eu digo que eu gosto, vou falar de bandas cristãs, mas eu ouço outras também, né? É uma discussão aí que o povo também levanta. Pode, não pode ouvir banda secular? Eu vou ouvir aquilo que glorifica a Deus, sabe? Então, a minha tendência é ouvir mais a questão cristã, obviamente. E essas discussões acaba, às vezes, perdendo a visão, que é essa, né, que você está falando, do reino, de contribuir, sabe? Talvez quantos metanóis não chegou pessoas quebradas, sabe? Gente precisando de ajuda. Muito, né? Muito.
Então, tipo assim, é punk, mas é necessário, sabe? Eu acho que, enfim, né? Tem coisas que já vão acontecer mesmo na questão mais aí, a questão mais eclesiástica, né? Que a gente fala aí sobre escândalos e tudo, mas eu vejo que há pessoas sedentas ainda do verdadeiro evangelho, sabe? Então, se nós não formos, quem vai? Né? É uma pergunta assim para a gente parar e pensar. Né? Eu tenho uma pergunta, Pode Bruno. falar. É Fábio, né? Fábio, como que o senhor se sente sabendo que aquela banda pequena que o senhor trouxe para o seu evento trouxe bastante visibilidade para ela? Falhou o áudio, eu não consegui escutar a pergunta toda, não. Só escutei até a parte da banda pequena e não consegui ouvir, não. Então, eu perguntei como que o senhor se sente que o senhor trouxe aquela banda pequena para o seu evento e aquela banda pequena teve bastante visibilidade. Como é que o senhor se sente sabendo que aquela banda pequena teve bastante visibilidade no seu evento? Eu trouxe uma banda pequena e a banda teve bastante visibilidade. Isso. Olha, brigar pelo Senhor, tá? Realmente eu já sou o Senhor, ele conta. Mas o que acontece? Vai chegando a época do festival, às vezes eu recebo mensagens, uma pessoa entra em contato comigo, e eu fico muito triste quando a pessoa diz assim, poxa, cara, a gente precisa dessa oportunidade porque vai dar visibilidade para a gente. O cara já me procura falando isso. Uma vez uma pessoa me procurou e falou assim, cara, é uma ótima vitrine esse termo, é uma ótima para a gente, sabe, que é muito abrangente. Olha, quando a pessoa apresenta o trabalho dela, vem se apresenta, a galera curte, eu fico feliz por isso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico preocupado quando aquilo sobe do coração. Porque eu vi muito isso, né? Às vezes, como é um evento bem legal, a banda vem e tem uma receptividade muito boa do público e tal, e aquilo acaba subindo no coração dela. Isso é perigoso, às vezes, entendeu? Isso é perigoso a questão da vaidade. Então, quando você fala o seguinte, uma banda pequena, hoje no Metanoia, a gente não tem muito mais essa coisa de banda pequena e banda grande, como já houve. Hoje eu não tenho muito mais isso. Eu vou te dar um exemplo aqui. Vou pegar uma pessoa conhecida. Vou falar aqui o Valtão, o Walter. Vocês sabem que é o Valtão, né? Fundador do Oficina G3. Então, Sim, ele é um cara muito conhecido. Ele fundou o Oficina G3. Ele ainda toca com os caras de vez em quando até hoje. Ele é um cara assim, totalmente despojado de quem ele foi e tal. Ele toca com a gente, ele toca no meio da gente. Ele não tem essa coisa do artista, sabe? Não tem essa coisa de banda pequena, banda grande. Ali, claro que tem aquela galera mais nova que está começando, que fica um pouco deslumbrada, né? Vai tocar para muita gente, tal. Agora, quando eu vejo meu irmão feliz, eu fico feliz. Eu sei que essa molecada, ela se empolga. Ela quando ela está tocando, às vezes o cara está acostumado a tocar muito bando, para público pequeno e tal, quando ele chega lá, pega aquele galerão grande. E aí o show é legal pra caramba. Ele fica feliz? Claro que eu fico feliz também. Então, às vezes, quando você fala banda pequena, aquela banda que não está acostumada a pegar receptividade é boa, eu fico feliz pra caramba, porque eu vejo o brilho nos olhos deles, que eles gostam disso. Quem não gosta disso? Quem não curte? O cara ensaiou pra caramba, se dedicou legal pra caramba isso. Agora, assim, essa coisa de pequena e banda grande não tem muito mais isso não, sabe? Não tem muito. É todo mundo irmão, é todo mundo igual ao outro.
Mas eu entendi sua pergunta. A banda talvez não seja tão conhecida e tal, né, que está começando a ser conhecida. Eu adoro dar oportunidade, eu acho muito legal dar oportunidade e ver os moleques felizes, né, que eles abrem um sorriso loucos, né, para eles aquilo ali é uma realização de um sonho. Então eu fico feliz também. Eu só falo com eles o seguinte: não deixa subir para o coração, que você não é, a estrela não é você, a estrela é Jesus. É esse o cuidado que eu tenho. Ao mesmo tempo que eu fico feliz, eu gosto de ter uma conversa com os caras, entendeu? Maneiro. Isso é legal, cara. Tipo assim, a questão, né, do brilho nos olhos, isso também, né? Assim, saber que você compartilhou, fez parte daquilo, né? Da história daquela banda, da experiência daquela pessoa, né? Deve ser muito legal, né? Então. Eu, assim, às vezes existem músicos que são muito conhecidos, são muito consagrados, né? Os caras sentam, tomam um café com a gente, bate um papo, são pessoas normais, mas é engraçado que o público acaba criando uma imagem daquele cara e acha que o cara é diferente. O cara não é diferente. Às vezes o cara é famoso, né? Mas ele é igual a todo mundo. Ele senta, toma café. Inclusive, eu conheço alguns que eles ficam constrangidos quando tem muita tietagem, sabe? Tem muita tietagem. Os caras ficam constrangidos, eles ficam sem graça, porque são pessoas, assim, totalmente normais, né? No dia a dia e tal. Eu conheço alguns, eu não vou ficar citando o nome aqui, mas tem uma muito conhecida, uma banda hardcore, talvez seja uma das maiores. E a gente toma café junto, bate papo e tal, mas quando ele vai para uma cidade tocar, os moleques parecem que estão vendo surreal quando vem o cara, porque ele é muito conhecido, ele é uma pessoa totalmente simples. Totalmente simples. Então o Metanoia ele meio que resgata isso aí, todo mundo é igual, cara. Tem essa de artista, de fulano é estrela, não tem rockstar. Não tem rockstar no Metanoia, é todo mundo igual. É todo mundo servo de Deus. O legal do Metanoia é isso. Não tem ninguém começando, ninguém, é todo mundo servo de Deus. É interessante, né, que é o que realmente precisa. Tipo assim, é o que a gente pensa, né, aqui pro Hermes também, né? E a gente quer que essa comunhão cresça, né? Eu espero poder estar lá em maio, né? Estou bem empolgada, né? Vai ser uma honra de receber. Então, assim, aí no Espírito Santo é a terra do meu pai, né? Dos meus avós, parte de pai. Eles são... Já vi que seu pai é gente boa. Ele era de Colatina. Ele era de Colatina, né? Agora a gente... Colatina? Sim. Eu vou estar lá quinta-feira. Eu pude conhecer o ano passado, retrasado. Eu gostei muito da cidade, sabe? Quero voltar outras vezes. Aí, como vai ter essa oportunidade do evento, em nome de Jesus, a gente vai poder estar lá, né? Eu, meu esposo e tal, acho que vai ser uma bênção, né? Vai ser bom. Bom receber vocês aqui. Quer perguntar mais alguma coisa? Não, tá tranquilo. Bom, Então, Fábio, o que você pode falar mais do seu evento, que, assim, para quem quiser participar, né, aonde vai acontecer? A gente tem divulgado, vamos continuar divulgando aqui, né, que vai ser em maio, tenho ali as listas de banda, mas fala um pouquinho para ficar registrado aqui, porque a galera depois assiste a live. Para quem quiser ir. Sim. Como né, já está sendo divulgado, né, amplamente divulgado, vai ser nos dias 1º de maio e 2 de maio, no Correria Music Bar. O Correria é uma festa, é uma casa de show tradicional, né, de show, uma casa secular, fica de frente para a praia, para a orla de Itapaí. Vai começar pontualmente às 15 horas e vai até a última banda, nos 2 dias, que são mais ou menos 15 bandas por dia, 14, 15 bandas por dia, são 3 palcos. A gente vai ter que se virar para pagar
porque não tem tempo de transição. Uma banda termina, outra já começa a tocar, já está se trocando. Então, são 3 palcos, quase que um de frente para o outro. E assim, o Metanoia não é só música. O Metanoia, vai ter literatura, vai ter merchandising vendendo, vai ter teatro, vai ter artista de rua, né, palhaçaria, tem tudo ali ao mesmo tempo acontecendo. E tem a intercessão lá no quarto, que durante todo o evento a intercessão não para, porque a gente acredita que é uma guerra espiritual, uma batalha. A minha esposa, ela está responsável pela intercessão. Enfim, e todo mundo, sabe? Ajuda, a gente não tem ajuda financeira, a não ser das pessoas envolvidas, né, que ajudam financeiramente. E existe uma campanha, né, e a gente pede para as pessoas colaborarem, né, o Pix, você manda, a gente está se juntar 200 colaboradores que doem R$50, né, porque aí que paga pelo menos a casa, né, a gente dá um jeito, que é o aluguel da casa. É uma casa de show, né, gente? É uma casa assim, de médio porte, não é uma casa pequena, e com toda a estrutura e tal, a gente tem que pagar a casa. Mas assim, tá todo mundo muito empolgado, todo mundo muito feliz, muito animado, né, para esse ano. Esse ano promete ser algo diferente, promete ser bênção. E a gente quer todo mundo lá. Vai rolar uma ceia no segundo dia, a gente vai fazer uma ceia, vai ter um momento. Então, o que eu posso pedir é a oração de todos e que todos entendam que o festival não é, o festival é de todo mundo. Todo mundo tem uma parcela ali de colaborar. O Metanoia não é algo feito para enaltecer ninguém, a não ser Jesus, né? Mas é uma verdade que acredita nessa cena e quer ver essa cena realmente unida. Tem gente de Salvador, tem gente de Belém do Pará, tem gente do Curitiba, tem gente de Florianópolis, tem gente do Brasil inteiro, São Paulo, inteiro e de fora do Brasil, Paraguai, Argentina, Honduras, Uruguai. Então, por exemplo, tem um cara que vem do Uruguai, que é o Álvaro Trinidade, é um artista renomado no Uruguai. Mas aqui, eu tive vendo o trabalho dele, o cara está tocando nos Estados Unidos direto, ele é bem conhecido no Uruguai, muito profissional, mas ele está aqui para servir e vai estar todo mundo junto e misturado. Então vai ser uma bênção receber todo mundo bem, que vai ser um prazer, uma satisfação. E nos ajudem a divulgar a campanha, né, dos colaboradores. Sim, sim. Então você que está aí na live agora, vai ver depois, tem o perfil do Metanoia Fest, né? Então lá tem o perfil do Fábio também. E aqui a gente no Real também vamos estar compartilhando, né? Até a data do evento, né? E então a gente está junto aí nisso aí, que a ideia é essa, né? Comunhão. Comunhão, troca de ideia. As lives eu sempre gosto de fazer com esse intuito, né? De a gente interagir, conhecer. Olha quantos detalhes que tem que eu não sabia, sabe? E é muito da hora isso, é inspirador para a gente que está aí, começando agora, né? Na nossa cidade de Rio Bonito tem a cena do rock, né, o Faela, que está voltando, né, com eventos, né? Então a gente também está numa época boa, assim, né? Para a gente que é daqui, da cidade, Rio Bonito. Então também tem essa parte cultural aí, né, da nossa cidade, isso é muito bom. E tem espaço para todo mundo, né? Graças a Deus a galera tem apoiado a gente, tem seguido, né? Então deixo aqui o meu abraço para a galera da rádio SOSO Rock de Saquarema, a galera do Rock for Life também, que é da nossa cidade também, que sempre no grupo dá motivação com as postagens aqui, né? Quero agradecer, assim, de fato, né, a Rafaela, que também tem sido uma bênção na minha vida, né, algo assim, um presente mesmo, sabe? E agradecer também a Arena Christian Rock, né, que é o irmão Flávio também, que está sempre apoiando a gente, incentivando. O irmão Abel, do Ultimato Underground também. Né? Então, assim, olha quantas pessoas, cara, eu fico encantada. O evento nem tem data, já tem gente, sabe, assim.
Então, tipo assim, essa troca de ideias, de conteúdo, eu acho muito bom e eu não tenho que reclamar não, sabe? Eu tenho que dar apoio mesmo e eu fico feliz porque é o que Cristo acho que gostaria, né, da união. Amém. Então, gente, você que quer ir no Metanoia Fest, siga as redes sociais, eu vou deixar aqui, né? A Faela também vai deixar escrito o perfil. Quem quiser seguir, segue lá, fica atento às notícias, tá bom? Então, segue as bandas também, o apoio. As bandas que vão tocar, gente, tem perfis também, né? Seguir ali. Eu estou seguindo também a casa de show. Não conhecia, mas agora estou conhecendo. E, né, como aí a terra aí da minha família, de vez em quando, se Deus quiser, eu aparecer por aí, ter lugar para sair, né? Então, muito bom. Isso. É um estado muito bom, então acho que vai ser incrível. E é legal que é uma parada que acontece já de dia, né? Não é só show, tem várias coisas, vários movimentos acontecendo, né? Isso é legal. O carro-chefe, ou não, o carro-chefe sempre foi banda, né? Mas existem outras coisas além das bandas também. Vai ser bem. Então, tipo, querem falar mais alguma coisa? O recado já foi dado? Então, o recado foi dado, acho que foi bem dado. Foi sim, com certeza. Agradeço aí pela disposição, tá, de ter dado esse tempo para a gente. Espero que Deus vai continuar te abençoando, você e sua família, né? Agradeço a Faela também, que Deus abençoe sua casa, tá bom? E Amém. muito obrigada Amém. mesmo, de verdade. Eu agradeço o convite, tá? Obrigado porque é mais um meio, né, de divulgação do festival, então muito obrigado pelo convite. Eu achei o lugar aqui meio de improviso aqui para fazer com vocês, mas em maio vocês vão ser bem-vindos, Deus abençoe. E é isso, tá, gente? Estamos juntos, estamos batalhando pelo mesmo reino. Amém? Amém, glória a Deus. Vai Amém. ser bênção. Fique na paz, gente. Obrigada mais uma vez Deus por abençoe. tudo. Fica na paz. Valeu. Valeu. Amém. Valeu aí, Bruna. Valeu, Rafa. Obrigada, hein?